Olá a todos, meu nome é Vitor e hoje eu vou fazer uma breve apresentação dos resultados que eu obtive no meu doutorado sobre a supervisão do professor Marco Aurélio. O título da minha tese é um estudo sobre Approximate Matching para a busca de similaridade, técnicas, limitações e melhorias para investigações forenses. Um dos grandes problemas enfrentados pelos peritos é a grande quantidade de dados que são encontrados mesmo em investigações mais simples e tem que ser analisada num curto período de tempo. Para isso, muitos peritos adotam alguns métodos, como a filtragem por arquivos conhecidos, que é um método de pré-processamento, um método automático, para tornar o processo mais eficiente. Nesse método, o perito normalmente utiliza uma lista de referência com vários objetos que ele quer verificar a existência desses objetos na mídia sobre análise. Para isso, normalmente são utilizadas funções de hash, MD5, SHA-1, SHA-2, enfim. Mas nesse contexto, essas funções têm uma limitação que é relacionada à identificação de arquivos similares, porque se você alterar um único bit no objeto, o seu hash vai ser completamente diferente e vai impedir a correlação com o objeto original. Dessa forma, foram propostas na literatura as funções de Approximate Matching, que têm o objetivo de identificar similaridade entre objetos. Da mesma forma que as funções hash, as funções de Approximate Matching também criam uma representação compacta para os objetos, chamada de digest, e quando você compara dois digests, você tem um resultado, um score, que é referente a um nível de similaridade entre os objetos comparados. Apesar de existirem várias funções na literatura que implementam esses conceitos de Approximate Matching, nenhuma delas satisfaz os principais requisitos da área, que é o tempo relacionado à criação e comparação dos digests, precisão em encontrar arquivos similares e a questão do espaço de você ter pequenos digests, né? Quanto menor, melhor. O meu estudo, o meu doutorado, ele buscou alternativas para poder mitigar as atuais limitações da área. Nós podemos dividir as nossas contribuições em três partes. A primeira que é relacionada ao estudo e avaliação das soluções atuais. A segunda relacionada a propostas de novas soluções de Approximate Matching, até melhorias em soluções existentes. E a terceira, onde nós implementamos as funções de Approximate Matching em outras áreas que não seja forense. Nessa apresentação, eu vou focar em apenas 3 das nossas contribuições. As demais podem ser encontradas na nossa tese. E eu vou começar falando da primeira, que é relacionada ao processo de criação do digest. Nós notamos que várias ferramentas elas produzem muitos resultados falsos positivos. Então, comparações que a ferramenta diz ser similar, mas quando você vai inspecionar, não tem uma similaridade aparente. Estudando um pouco mais a fundo esse assunto, nós descobrimos que a razão desses falsos positivos é devido aos blocos comuns. Esses blocos comuns são sequências de bytes que são encontradas em determinados objetos que acabam se repetindo em vários outros do mesmo tipo, até em tipos diferentes. Então, nesse slide, nós trazemos um exemplo de um bloco que é encontrado em arquivos do tipo doc. Então, todo arquivo tipo doc tem esse bloco em comum ou uma variação dele. E esse tipo de informação não agrega muito em investigações, pode acabar mais atrapalhando do que ajudando as investigações, por conta dos falsos positivos que acaba tendo. Dessa forma, nossa primeira contribuição foi uma forma de filtrar e remover esses blocos dos digests. Para isso, nós desenvolvemos o NCF SD-Hash, que é uma ferramenta baseada no SD-Hash, que é uma das principais ferramentas de Approximate Matching da área, onde nós utilizamos o próprio processo de criação dos digests do SD-Hash para poder identificar e remover os blocos comuns. Então, para isso, nós utilizamos uma base de dados que nós construímos anteriormente, onde nós temos mapeado nessa base de dados vários blocos comuns de diversos objetos de diversos tipos, de forma a que quando nós formos criar o digest de um objeto com a nossa ferramenta, essa base de dados é consultada e os blocos comuns removidos, de forma a ter o menor impacto possível de blocos comuns no digest final. Os nossos resultados mostraram que, quando nós removemos esses blocos comuns, o número de comparações de matches chegamos a reduções de até 79%.
E isso acabou aumentando muito a precisão das investigações. Então, em alguns casos, a precisão passou de 30% foi para 70% utilizando a nossa ferramenta. Bom, a segunda contribuição que nós vamos discutir nessa apresentação é relacionada à comparação dos digests. Continuando em cima do próprio SD hash, nós identificamos que a função de comparação, né, entre objetos, ela vai retornar um score, um valor, e esse valor ele é bastante difícil de você interpretar, separar e até priorizar resultados com base nele, porque o SD hash adota uma faixa de valores, então não é tão simples assim a sua interpretação, além de ter outras limitações, como ele não diferencia tipos de similaridade. Então, se você tiver dois objetos que se parecem um com o outro, ou um caso de similaridade onde você tem um objeto que está embutido no outro, ele trata como se fosse um único caso. E também não funciona muito bem para objetos pequenos. Então, nós alteramos a função de comparação do SD-hash de forma com que ela fosse mais fácil para ser interpretada. Então, nessa nossa versão, nós adotamos uma forma de porcentagem. A nova função também separasse o tipo de similaridade dos objetos e também fosse o mais próximo do valor de similaridade real dos objetos e também não tivesse essa deficiência em relação ao tamanho de objeto. Para isso, nós utilizamos a similaridade de Jacquard e implementamos uma nova função chamada de Jacquard SD-hash ou JSD-hash. E aqui nesse slide a gente está mostrando uma dos nossos resultados, onde nós comparamos a versão original do SD-hash com a versão proposta pela gente. Então aqui nós estamos avaliando o recall das ferramentas, né? Ou seja, a quantidade de itens que eles conseguem encontrar similares, a precisão, que é relacionado à quantidade de acertos da ferramenta, e o diff, que é uma métrica que nós criamos para nos dizer o quão próximo o resultado da ferramenta está da similaridade real. Então, é apenas uma diferença entre o score da ferramenta e a similaridade real dos objetos. Então, quando a gente tem várias comparações, a gente só faz uma média dessa diferença. E vale ressaltar que quanto menor esse valor, melhor, porque ele está mais próximo da realidade. Então, comparando a nossa versão, pegando um caso específico, né, nós temos um recall, um aumento bem leve do recall, né, de 89 para 90,91, e a precisão acabou se mantendo a mesma. Só que a diferença e a vantagem é em relação ao diff, que acabou tendo uma redução de 63%. Então ele está muito mais próximo, a nossa ferramenta está bem mais próximo de produzir um resultado que seja mais próximo da realidade do que o próprio SD-hash, mostrando assim a sua eficiência. E a última contribuição que nós vamos apresentar hoje é a aplicação das funções de Approximate Matching em outras áreas. Nesse caso, a gente criou uma estratégia para implementar as funções de Approximate Matching no campo das impressões digitais. Então, se você tiver uma base de dados cheia de impressões digitais e quiser localizar uma impressão digital de forma rápida, então nós desenvolvemos uma estratégia para fazer esse processo. Essa estratégia nós batizamos de MCC HBFT, onde o HBFT é uma ferramenta da área de Approximate Matching e o MCC é uma forma de codificação, de representação de impressões digitais, estado da arte. Então aqui tem basicamente o desenho da nossa ferramenta. Ela é basicamente uma árvore de filtros de Bloom. Então nós inserimos todas as impressões digitais da base de dados nela e depois, para encontrar um item similar, é só a gente percorrer essa árvore. Eu não vou entrar em detalhes dado por conta do nosso tempo, mas aqui estão alguns resultados, que é uma comparação do nosso método com o do estado da arte, que é o MCC-LSH. Então a gente tem a taxa de erro no eixo Y e no eixo X a taxa de penetração da base de dados, ou seja, quanto da base que a gente está vasculhando, procurando ali para poder encontrar os itens. Então 100 seria 100% da base. Então vejam que a nossa estratégia acaba tendo uma vantagem em relação da literatura, porque nós chegamos com um erro zero por volta de uma taxa de penetração de 40 e poucos %, enquanto a literatura precisa de 100%, mostrando a superioridade da nossa ferramenta em relação ao método da literatura nesse cenário. Bom, terminando a apresentação, então hoje nós fizemos uma apresentação breve das funções de Approximate Matching como candidatos à busca de similaridade, mostrando algumas das nossas contribuições para mitigar as limitações atuais e até outras áreas que podemos empregar essas funções de Approximate Matching, que no caso foi impressões digitais. Bom, gostaria de agradecer a
a atenção de todos. Obrigado.